Só continuar falando um pouquinho sobre o teorema de Frobenius, que eu queria explicar como é que você formula o teorema de Frobenius via formas diferenciais e depois fazer uma aplicação a um problema de equações diferenciais, um teorema que a gente até usou aqui sem provar no curso, na primeira parte. Então, o objetivo é falar sobre o teorema de Frobenius via formas diferenciais. Então a ideia é que você tem uma variedade M, diferenciável, e nela você coloca uma distribuição D, distribuição, digamos, R-dimensional em M. Então essa é uma família diferenciável de R planos tangentes a M. E aí você vai olhar para as formas diferenciais que se anulam quando restritas à distribuição. Então você dá um nome para isso, você define I de D, o conjunto de todas as... Deixa eu colocar primeiro o IK, onde K é um inteiro, o espaço de todas as formas diferenciais de grau K na variedade, com a propriedade que a ômega restrito a D é igual a zero. Então, o que isso significa? Significa que em cada ponto P, né, da variedade, e para cada lista de K vetores tangentes no ponto P a distribuição, eu peço então que a forma ômega calculada avaliada no ponto P, né, e aplicada a esses vetores, que esse resultado seja zero, quaisquer que sejam os vetores tangentes à distribuição. Então a definição que faz sentido é essa, né? Como? Não. Quer dizer, aqui você... O K é um inteiro qualquer, né? Lógico que essa propriedade vai ser automaticamente verdade sempre que o K for estritamente maior que o R, porque aí é uma propriedade geral de formas antissimétricas, né? Que quando você passa da dimensão do espaço, você só tem a trivial. Mas isso aqui faz sentido para K menor que R também. Você tem uma forma, quando você restringe a esse espaço D, você continua tendo uma forma lá, né? Tá certo? Então, K aqui ele vai, se você quiser, ele vai de 1 a R, né? E, de fato, você pode somar todos esses espaços. Então, você forma o espaço vetorial I de D, que é a soma direta desses I, K de D, de K varia de 1 a R. Então, esse objeto aqui ele é um subespaço vetorial da álgebra exterior, né? Eu denoto assim a estrela de M, que é a soma direta de todos os espaços de formas onde o K varia de 0 a N, né? Ok? Bom, e aí a gente prova alguns fatos sobre esse espaço vetorial aqui. O primeiro fato é que, na verdade, com relação à estrutura de álgebra que você tem aqui, isso aqui é uma álgebra exterior, né? Você pode fazer o produto exterior de formas diferenciais. Então, para aqueles que gostam de uma linguagem mais algébrica, né, com respeito a essa estrutura de álgebra, isso aqui é um ideal. O que significa é que se você pega um θ, uma forma diferencial qualquer, de qualquer grau Q aqui, na verdade, e se você faz o produto exterior por uma forma sigma não, uma alfa que está, digamos, num IK desses aqui, então o produto exterior de θ por alfa
também se anula na distribuição. Certo? Então, numa linguagem mais algébrica, está dizendo que esse I de D é um ideal, né, de a estrela de M. Isso aqui é com respeito ao produto exterior. Então, sempre que eu tiver um produto de duas formas e uma delas já se anula na distribuição, o produto também se anula, qualquer que seja a θ. E a ideia para provar isso aqui é usar uma fórmula que eu vou escrever. Uma fórmula é a seguinte, né? Usar a seguinte fórmula. O produto exterior de θ por alfa, nessas condições aqui, vamos escrever de maneira mais geral, né? Se eu tenho uma forma de grau K e outra de grau L, então o produto exterior vai ser uma forma de grau K mais L. Quando eu aplico, então, esse produto exterior a uma lista de x1, xk mais L, isso aqui é uma soma de alfa aplicado a... Eu vou fazer uma permutação do conjunto dos índices, né? E aqui eu coloco a sigma é a permutação. Então, sigma K multiplicado pelo beta aplicado a x sigma K mais 1 x sigma K mais L. Onde... isso aqui tem que ser... É uma soma alternada, né? Aqui aparece um sinal da permutação sigma. E o sigma varia no seguinte conjunto. Vou chamar de SH KL. Esse conjunto aqui é o conjunto de todas as permutações do conjunto de índices de 1 a K mais L, tal que a imagem dos primeiros K está ordenada e a imagem dos últimos L também está ordenada. Tá certo? Essa é a definição desse objeto aqui. Isso aqui são as... Significa que sigma é uma permutação desse conjunto 1K mais L, tal que o sigma de 1 é menor que o sigma de 2, que é menor que o sigma de K, vírgula. Reparem que o sigma de K não precisa ser menor que o sigma de K mais 1, tá certo? Só estou pedindo que os primeiros K estejam ordenados e que também os últimos L estejam ordenados. Então, é possível calcular o produto exterior de duas formas através dessa fórmula aqui. Então, vocês verificam facilmente, né, que se uma das formas se anula quando os vetores são tangentes à distribuição, então essa soma aqui vai dar zero, porque toda parcela vai ter um termo zero, né? Certo? Só isso. Bem? Se a beta se anula na distribuição, então todos esses termos aqui vão ser iguais a zero, já que eu estou pedindo que os x sejam tangentes à distribuição. Então a gente tem esse fato aqui. Ok? Alguma pergunta sobre isso? Vale. O segundo fato é que esse espaço aqui ele é localmente gerado por formas. Quantas eu preciso? Bom, preciso tantas quantas for a codimensão da distribuição. Que no caso vou chamar de S, que é o N menos R em formas. Ômega 1, ômega S. Certo? O que significa isso? O que eu estou pedindo é que, isto é,
dado qualquer ponto P em M, eu consigo uma vizinhança do ponto P, e S formas diferenciais nessa vizinhança, de grau 1, né? Formas diferenciais de grau 1 na vizinhança U, tais que, qualquer que seja a forma no ideal, quando restrita ao aberto U, né, para todo alfa no ideal, a gente tem que alfa restrito ao aberto U vai ser uma soma de θ I exterior ômega I para certos θ1, θS. Então, qualquer forma diferencial que se anula na distribuição vai ter que se decompor como uma soma, né, em que cada parcela é o produto por uma dessas formas aqui. Está claro o enunciado? Certo. Então, nesse sentido, o ideal das formas que se anulam na distribuição é gerado por essas ômegas aqui. Não é difícil provar isso, vamos ver como é que a gente faz. Então, a demonstração do segundo fato é a seguinte: a ideia é representar a distribuição como conjunto dos vetores que anulam as unformas ômega 1 e ômega S. Certo? Por que isso é verdade? Ou seja, intuitivamente o que vai acontecer é que você tem uma distribuição, né? E aí, se você por acaso tivesse um produto escalar, né, você poderia representar a distribuição como aqueles vetores que são ortogonais aos elementos de uma base, né, do complementar ortogonal. Você tem tantos quantos for a codimensão. A gente não tem produto escalar aqui, a gente pode fazer algo parecido. Primeiro a gente pega um aberto onde a distribuição seja gerada por campos de vetores. Então tomamos uma vizinhança U de P, tal que existem campos de vetores e aí eu vou pedir que esses campos de vetores sejam completados numa base do espaço, por isso eu escrevo N aqui, campos de vetores em U, com a propriedade que primeiro eles geram o espaço inteiro, né, em qualquer ponto de U, né, para todo Q de U, eles geram o espaço inteiro, e os primeiros R geram a distribuição. Tá? Localmente, você certamente pode pegar a sua base que gera a distribuição e completar numa base do espaço. Okay? E é isso que eu fiz aqui. E aí, uma vez que eu tenho, então, essa base do espaço inteiro, eu posso considerar a base dual, ou seja, ômega 1, ômega n, a base dual de x1, xn, isto é aquela base, esses objetos aqui são unformas no aberto U, com a propriedade que o ômega I aplicado ao xj é igual ao ΔJ. Essa é a base dual, né? Que fica definida de maneira única, uma vez que a gente tem a base do espaço. Ok. Então, se eu tenho essa fórmula aqui, e a distribuição é gerada pelos primeiros R vetores, né? Os primeiros R vetores são exatamente aqueles elementos da base que anulam as últimas S unformas. Então, segue daqui, portanto, como
a distribuição é gerada pelos primeiros campos, temos que ela pode ser vista como o conjunto dos vetores que anulam aqui eu só tenho que ter cuidado porque a notação não está batendo, né? Então eu vou mudar o nome aqui, tá? Só para não ter confusão de notação aqui. Então essa é a base dual. Então eles vão ter que anular as últimas S. Certo? E aí a gente faz, por definição, eu quero definir essas formas. A ômega 1 vai ser a beta R mais 1, assim sucessivamente. Ok, então alcancei o primeiro objetivo, quer dizer, posso ver a distribuição como o espaço daqueles vetores que anulam essas S1 formas. E agora é só checar que isso gera o espaço. Alguma dúvida até aí? Está tudo tranquilo? Então o que a gente vai fazer agora é pegar uma forma arbitrária que se anula na distribuição D e vai tentar escrever dessa forma. Então seja alfa uma forma no ideal de D, né? Então no aberto U, né, em U, podemos escrever essa forma diferencial como uma combinação linear dos produtos exteriores das betas. Né? Certo? Porque as betas a beta 1 beta n formam uma base do espaço de formas. Então qualquer forma diferencial, alfa, vai ser uma combinação linear. Digamos que ela tenha grau K, por exemplo. Uma combinação linear de beta I1 exterior, beta I K. Tá certo? Sobre o conjunto de todos os... com coeficientes, né? Claro. Coeficiente C, I1, IK, beta I1, beta IK, onde esses índices estão ordenados. Tá certo? E agora a observação é que sempre que esse coeficiente for diferente de zero, né, esse termo aqui vai ter que conter uma das ômegas. Certo? Porque se ele não... Suponha que você tem um coeficiente diferente de zero, tal que esse produto aqui não tem nenhuma das ômegas aqui. Se ele não tem nenhuma das ômegas, significa que você está trabalhando então com as primeiras betas, que são aquelas que não se anulam no x1, xr, né? Então, se esse é o caso, com certeza você consegue encontrar uma lista de vetores tangentes que fazem aquele coeficiente se anular. Né? O que seria um absurdo, porque o coeficiente aqui dá diferente de zero. Deixa eu escrever com mais calma o que eu estou falando aqui, né? Então, a minha observação é que se essa é a afirmação, se esse coeficiente é diferente de zero, então algum desses índices aqui vai ter que ser estritamente maior que R. Algum dos índices é estritamente maior que R. Certo? Essa é a afirmação. E a prova da afirmação é suponha que não. Né? Então, suponha que não. Significa, então, que todos os índices de 1 a K são menores ou iguais a R, mas isso, portanto, implica
que os vetores correspondentes são tangentes à distribuição. Certo? Então, suponha que não. Isso implica que todos esses vetores x e 1 até o x e k são tangentes à distribuição naquele ponto. Certo? Mas aí isso dá um absurdo, né? Porque... Mas, neste caso, se você aplica a forma a esses vetores, você lembra que quando um produto exterior de K formas age numa lista de K vetores, ele age pelo determinante. Certo? Então, no caso aqui, isso vai dar exatamente o coeficiente C, I1 e K. Isso é uma contradição porque eu comecei supondo que ele era diferente de zero, né? E também suponho que a alfa se anula na distribuição. Então, isso é uma contradição. Contradição. Pois alfa pertence ao ideal de D. Portanto, esse número aqui teria que ser zero. E aí isso acaba, né? Porque uma vez que você tem que você pode jogar fora as parcelas que correspondem aos coeficientes iguais a zero, joga fora, fica só com os coeficientes diferentes de zero, e aí em toda essa parcela, um desses betas aqui vai coincidir com uma dessas ômegas aqui. Então, cada uma dessas parcelas aqui pode ser escrita como um produto por um dos ômegas. Certo? É só essas. E aí acaba a demonstração, né? Tá bem? Então, a afirmação implica o fato, né? Ou implica que eu posso fazer essa decomposição aqui. Alguma dúvida? Ok, então a moral da história é que toda distribuição localmente pode ser escrita como aquela distribuição que anula um certo número S de formas diferenciais, né? E que isso significa que toda forma diferencial que se anula na distribuição tem que sempre se decompõe numa expressão desse tipo, usando essas formas específicas que você colocou na definição. Ok, agora o que isso tudo tem a ver com o teorema de Frobenius, né? Essa pergunta fica na história. Então a ideia é que, vou colocar aqui só a pergunta, né? Então nós mostramos que toda distribuição se escreve localmente como algo do seguinte tipo: é o conjunto dos vetores que anulam essas formas diferenciais. Certo? Então, formas. Então, muitas vezes na prática, né, quando você trabalha com foliações ou com distribuições, você vai ter essa cara aqui para a distribuição. E aí a pergunta é como é que eu determino se ela é completamente integrável sabendo essas formas diferenciais? Tá certo? Essa é a pergunta. O teorema de Frobenius dá um critério para a integrabilidade que é em termos de colchetes de campos de vetores. O objetivo agora é encontrar um critério que fale sobre essas formas diferenciais. Certo? Ok. Então, uma primeira coisa que se observa é a seguinte proposição, que diz que uma distribuição é involutiva, que a gente já viu que é equivalente a ser completamente integrável, né, pelo teorema de Frobenius, só que é equivalente também a dizer que
esse ideal das fórmulas que se anulam na distribuição é fechado pela diferenciação exterior. Essa é uma outra maneira de escrever condição da distribuição ser involutiva. Toda vez que você pega uma forma diferencial que se anula na distribuição, sua diferencial também se anula na distribuição. Então vamos provar essa proposição aqui. Vamos provar, por exemplo, essa implicação, né? Então suponhamos que D é involutiva. Significa que sempre que eu tenho dois campos de vetores tangentes à distribuição, colchete também é tangente. E aí eu quero mostrar então essa propriedade, portanto eu começo com uma forma diferencial no I de D, ou seja, a ômega, uma forma diferencial no I de D. Eu preciso checar que a sua diferencial também se anula na distribuição. Então, para isso, a gente precisa usar a seguinte fórmula. Eu não estou provando essas fórmulas porque vocês estudaram fórmulas diferenciais no curso anterior, né? São fórmulas bem clássicas. Essa aqui é a fórmula do Cartan, né? Que diz o seguinte. Digamos que a fórmula tenha grau K. Tá? Então, a diferencial de ômega vai ter grau K mais 1. E pode ser calculada da seguinte maneira. Se eu aplico uma lista x0, xk, de k mais 1 vetores, isso aqui vai ser igual a soma alternada das derivadas, né? De derivar na direção do xi a função que é a ômega aplicada à lista com xi omitido. A gente já viu um caso particular dessa fórmula aqui, no caso de uma 1 forma, né? Aqui ficava uma 2 forma. E aí você tem uma correção em que os colchetes aparecem, que é essa daqui, menos 1 elevado a I mais J, ômega do colchete de xi por xj. E aqui você bota, omite o xi e omite o xj. Certo? Essa é uma fórmula para diferencial exterior. Temos os colchetes. E aí segue direto a implicação. Então segue direto porque se eu tomar então os campos x0, xk tangentes à distribuição, eu vou ter que todos esses colchetes também são tangentes à distribuição. Logo, essa função aqui é sempre zero. x0, x e chapéu é zero. E essa função aqui também é zero. Ômega do colchete. Ok? XZ, XJ. Esses caras também estão em D, né? Então a gente provou que a diferencial de ômega se anula quando aplicada a vetores da distribuição. Certo? A recíproca também vai sair da fórmula de Cartan, de fato sai da fórmula mais simples para informes. Então você quer provar que você vai supor então, suponhamos que o ideal é fechado pela diferenciação e aí eu quero provar que distribuição é involutiva. Tá certo? Então a ideia é usar que localmente a distribuição se escreve dessa forma aqui, como o anulador de S formas diferenciais. Localmente, escrevemos
localmente a distribuição D como conjunto do X que anula essas S formas diferenciais. Esse aqui, o Q está num aberto, né? Eu posso sempre fazer o raciocínio local, né? Porque eu quero provar que o colchete está na distribuição, eu pego então um aberto em que isso vale em torno daquele ponto onde eu quero fazer a afirmação. Então agora o que você vai observar é o seguinte, né? Que então localmente, raciocinando nesse aberto aqui, você tem pela fórmula de Cartan que a diferencial de uma dessas formas aqui, ômega-i, por exemplo, quando aplicada a um par de vetores x e y, isso aqui é o x derivando o ômega-i de y, menos o y derivando o ômega-i de x, menos o ômega-i do colchete. Tá certo? Aqui é um caso particular daquela fórmula lá. Tá? Então aí vocês veem que se você pega então dois campos de vetores x e y que são tangentes à distribuição, por um lado essa função se anula, definição, essa função se anula, mas por outro, né, como a diferencial do ômega-i também vai estar no ideal, isso aqui também se anula. Então você concluiu que o colchete também vai anular as mesmas formas diferenciais. Certo? Então a ideia é que dados x e y tangentes à distribuição, temos que o ômega-i de x é zero, o ômega-i de y é zero, mas também a diferencial do ômega-i é zero, onde essa última aqui é por hipótese. Então acabou, né? Sim, portanto, você concluiu que o colchete anula todas as ômegas logo ele tem que ser tangente à distribuição. Ok? Só tem uma sutileza aqui nessa demonstração. Alguém sabe dizer qual é a sutileza? É uma coisa menor, mas é importante ter algum cuidado, né? Alguém sabe, não? É sutil, né? A sutileza é que eu defini esse objeto aqui, os elementos desse objeto aqui são formas diferenciais globais, definidas na variedade toda. Enquanto que essas ômegas aqui só existem localmente. No entanto, eu usei que a diferencial continuava lá, aplicando uma forma que está definida só localmente. Então, tem só uma coisa a fazer aí. Então, só explicando, né? Esse ponto aí. A ideia é que tudo isso, basta você checar que o colchete está na distribuição no ponto, né? Então você tem o seu ponto P onde você quer checar que é essa propriedade aqui, aí certamente você consegue um aberto U, onde a distribuição é descrita por essas formas diferenciais. Então aqui faz sentido falar na ômega 1 e na ômega S, mas a priori não faz sentido falar nelas fora do aberto U.
Mas o que você pode fazer é pegar uma daquelas funções, tipo bump, né? Que são funções que valem 1 aqui numa vizinhança do P e que valem 0 fora da vizinhança do U. Chama essa função de f. E aí quando você multiplica f por ômega i, você vai ter uma forma agora que faz sentido globalmente e que coincide com a ômega i em U. Então é só um truque aí de pequeno cuidado, mas não tem problemas maiores. Tá certo? Aí você trabalha com essa ômega i tio aqui. Ela vai continuar, já que a ômega i se anula, né, na distribuição, a ômega i tio também vai continuar se anulando, porque você está multiplicando por uma função e fora ela já era 0. Então, o fato de ômega i pertencer ao ideal implica que a ômega i tio também pertence. Bom, o ideal localmente, né? Não era isso que eu queria escrever. Implica que esse cara está no espaço que era definido como um espaço de formas globais. Ok, então a gente alcançou esse objetivo parcial aqui, né? Ou seja, a involutividade então tem algo a ver com a diferenciação exterior. Então a gente volta agora para essa pergunta: como é que eu formulo o critério do teorema de Frobenius em termos dessas formas diferenciais? E aí é basicamente só uma questão de colecionar o que a gente já fez. Então o teorema de Frobenius fica assim. Teorema Frobenius, usando a linguagem das formas diferenciais. Então ele diz que seja vamos colocar aqui, sejam ômega 1, ômega S, formas diferenciais, uma variedade, e D, uma distribuição R-dimensional aqui o R é o complementar do S, definida por distribuição num ponto P é o conjunto dos vetores que anulam essas formas. Ok? Aqui eu estou anunciando o teorema para uma variedade. Se você tiver só uma situação local, lembra que um aberto de uma variedade é uma variedade em si. Tá? Então, a conclusão é que a D vai ser completamente integrável. D é completamente integrável se somente se existem formas ômega i j tais que, vou colocar os índices daqui a pouco, tais que a diferencial de ômega i é igual a uma soma de ômega i j exterior ômega j. Então o I e o J aqui variam de 1 a S. Então esse é o critério. Quando isso acontece, isso é o que se chama de equações de Pfaff. Certo? Bom, então esse é o enunciado e a demonstração é só colecionar o que a gente já fez aqui, né? Certo?
Alguma dúvida aí sobre o enunciado? O que vai acontecer, né? Demonstração, bem rápido aqui. Bom, uma distribuição ser completamente integrável é equivalente, pelo trabalho da última aula, ela ser involutiva. E ser involutiva é equivalente ao ideal I de D ser fechado pela diferenciação exterior. Logo, a gente sabe que, pela aula, juntando com a aula passada, né, a gente sabe que D é completamente integrável. Se somente se isso vale. Certo? Então, se D é dada dessa forma, você sabe, portanto, que essas formas diferenciais ômega 1, ômega S, pertencem ao ideal de D. Os ômega I's pertencem ao ideal de D. Logo, a diferencial também pertence. Estou supondo que ela é completamente integrável. Não estou fazendo essa... Estou assumindo, suponha que D é completamente integrável. Tá certo? Então, já sei que isso vale. Portanto, a diferencial dos ômega I's também pertence ao ideal de D. Mas a gente viu que quando a distribuição é escrita dessa forma, né, qualquer forma diferencial que se anule sobre ela tem que se decompor como uma soma de parcelas que são produtos de alguma coisa pelas formas. É localmente gerado pelas formas. No caso, o local aqui o local era usado só para usar aquele aberto onde valia essa caracterização, né? Então isso implica que vale isso. Né? Tá certo. Porque lembre que a gente já provou aqui que os ômega 1 e ômega S geram, né, o ideal. E a recíproca, bom, suponha que você tem as equações de Pfaff. Você consegue escrever isso aqui. E aí, como é que a gente faz? Como é que eu argumento isso, então? Supondo que eu tenho essas equações. Mas tem um fato que você precisa usar, né? Tem que usar o mesmo tipo de observação aqui, né? Você tem que usar que toda forma no I de D se escreve como uma soma de coisas que aparece uma ômega ali, para depois aplicar a diferencial. Certo? Então você tem essas equações, e agora você quer provar isso, né? Então, dada uma alfa, né, aqui no I de D, podemos escrever essa alfa com uma combinação linear de θi exterior ômega I. Posso escolher um grau aqui, né? Certo? Novamente, porque as ômegas geram o ideal de D. Então, quando eu calcular a diferencial de ômega, portanto, a diferencial de alfa, no caso, né, vai ser, então, bom, o ponto aqui vai aparecer, a fórmula vai depender do grau, né, mas o ponto aqui é que quando você diferenciar o θ, vai sobrar um ômega. Quando você diferenciar o ômega, você está introduzindo ômegas. Então, de qualquer forma, vai ter um ômega na expressão. Isso aqui, talvez com um coeficiente diferente. Mas o mesmo tipo de expressão vale. Tá claro isso aí? Talvez, se você quiser ser mais explícito, você pode, né? Quer dizer, o diferencial de alfa vai ser a soma do diferencial de θ
mais... Aqui você tem que pular pelo grau, né? Pelo grau da θ, né? Esse é o de ômega. E essa aqui já está boa, né? E a outra você usa, então, as equações de Pfaff. Então, você repete essa. E aqui você usa as equações de Pfaff. Parece um J agora. Θ I exterior, mega J, mega J. Posso mudar o índice aqui, se eu quiser. Então sempre apareceu o mega J aqui, né? É só juntar agora os tempos. Muito bem, então essas eram as equações de Pfaff, e esse é o teorema de Frobenius, visto como via formas diferenciais. Como eu disse, esse teorema é útil se na sua aplicação a distribuição for dada daquela forma. O que acontece, teoria de foliações, por exemplo, você usa formas diferenciais para descrever esses objetos. Ok? Então, vamos fazer uma aplicação. Na verdade, a aplicação vai usar a formulação antiga. Na verdade, isso é uma aplicação a equações diferenciais parciais. Mas, no fundo, o conteúdo vai ser basicamente um conteúdo de EDO. Então, a pergunta é, como é que você resolve? Você quer resolver o sistema do seguinte tipo, que já apareceu aqui no curso. du dxi é igual a uma função fi, que pode depender do ponto x, mas também da variável u. E aí você dá uma condição inicial, tipo u de x0 igual a u0. Certo? Então você imagina que as FI são funções dadas num domínio ômega contido no Rn, vezes R, em R. E aí você gostaria de encontrar uma U definida nesse ômega, talvez, né? Ou talvez um ômega linha, não sei. Pergunta se U existe. Toma valores em R. Então lembre que esse tipo de sistema apareceu aqui quando a gente precisou mostrar o teorema fundamental das superfícies, né? Que era aquele que mostrava que se as equações de compatibilidade que vinham da teoria de superfícies eram satisfeitas, então existia uma superfície que realizava a primeira e a segunda forma fundamental dadas anteriormente. Então eu afirmo que essa questão pode ser resolvida com o teorema de Frobenius. De fato, aqui, intuitivamente, eu descrevi uma condição de integrabilidade, né? Qual era a condição de integrabilidade que a gente usou aqui? Integrabilidade é que se essa solução existe, né, se U existe, a segunda derivada de U com respeito a xi, xj tem que ser igual à segunda derivada de U, xj, xi. Isso aqui comuta. Mas aí se você deriva, né, o sistema, vai aparecer uma identidade que vai ser uma consequência desse fato aqui. Qual que é a identidade? Se eu derivar o lado esquerdo com respeito a xj, eu vou ter então que vou ficar com a derivada de fi com respeito a xj, né, de x, u, mais a derivada de fi com respeito à variável u. A variável u vai ser a minha variável xn mais 1. Tá? Que é essa variável de R aqui. Então, vou botar aqui o xn mais 1. Com relação a xn mais 1, de x, xn mais 1,
E aí apareceria aqui a derivada de U com respeito a xj. Só que se eu uso o sistema mais uma vez, fico com fj. Então essa soma aqui tem que ser igual à soma correspondente trocados os ij. Certo? Xn mais 1. Então essa é a condição de... Se U existe, a F tem que satisfazer isso. O que a gente gostaria de mostrar é a recíproca. Se F satisfaz isso, então U existe, pelo menos localmente. E aí a afirmação é de que isso aí nada mais é do que a condição de involutividade. Vai ter alguma distribuição envolvida no problema que vai ser involutiva se, somente se, essa equação for satisfeita para todos os ij. Se isso acontece, vai passar uma variedade integral, e essa variedade integral vai dar a solução U. Certo? Essa é a ideia da situação. E aí, alguma sugestão, então, de como fazer isso? Ou seja, o que isso tem a ver com o teorema de Frobenius? Alguma ideia? Quem seria a variedade integral? Não, pensa assim, que você tem uma distribuição e aí você quer encontrar a variedade integral. Então a variedade integral é a incógnita, né, que você quer encontrar. Nesse problema aqui, a incógnita é a função U. Então o que isso sugere? O gráfico, né? Isso, o gráfico de U. Certo? Vamos pensar como é que a gente faria isso, então. Você pega aqui vamos desenhar aqui o Rn como sendo plano horizontal. Aqui está o ômega vezes R. Então essa aqui é a direção do Xn mais 1, né? Aí você está dando uma condição inicial, que você pega um ponto no domínio ômega x0, e aí você prescreve quanto que a solução deve valer naquele ponto. O zero, né? Esse ponto aqui. Então, se a solução existe, eu vou poder olhar então para o gráfico dessa U aqui. E esse gráfico dessa U vai me formar então uma subvariedade, né, de codimensão 1. Certo? Então, o meu objetivo agora é definir uma distribuição, que vai ter que ser uma distribuição de N planos, nesse cilindro aqui, né, tal que a condição dessa distribuição ser involutiva seja a condição de integrabilidade do sistema. E a inspiração é essa, que as variedades integrais dessa distribuição, né, vão ser os gráficos de soluções do sistema. E aí tem que lembrar que se isso aqui de fato é a analogia correta, né, o gráfico de uma função é parametrizado da maneira mais natural da seguinte forma. Você pega o x num domínio ômega' e manda em x f de x. Desculpe, u de x, né? Onde esse x aqui mora no Rn e esse u de x mora em R. Tá claro então a ideia? Então vamos definir a distribuição. Então vamos definir uma distribuição no cilindro. Uma distribuição
D, que é n-dimensional, no cilindro ômega vezes R, pela fórmula então eu vou escrever essa distribuição como o span, o espaço vetorial gerado por n vetores. Eu pergunto a vocês quem que vai ser o vetor xi aqui. Lembrem do que a gente está pensando geometricamente. A gente quer que a variedade integral seja o gráfico da solução. Então, se isso acontece, então, como é que eu gero, por exemplo, o plano tangente desse gráfico aqui? A maneira mais natural de gerar o plano tangente do gráfico. É só olhar para a parametrização, né? Quer dizer, o plano tangente do gráfico de U, um determinado ponto, né? Ele é gerado pela derivada disso daqui com respeito às direções xi de 1 a n. Então, isso aqui vai ser gerado pelo campo d dxi mais du dxi d dxn mais 1, onde o i varia de 1 a n. Certo? Isso aqui essa é a parametrização, né? Sei lá, lambda. Então, esse campo aqui nada mais é do que a imagem pela derivada da parametrização do vetor canônico. Então, se eu derivo isso com respeito a xi, eu vou obter aqui 1, né, na iésima entrada. Esse vetor é o d dxi. Depois eu vou ter a derivada do u com respeito a xi vezes o último campo, que é o xn mais 1. Desse lado aqui não faz sentido falar de u, porque u é incógnita, né? Mas se a gente quer que o sistema seja resolvido, esse du dxi tem que ser igual ao f, né? O fi. Então, o campo d dxi vai ser, portanto, num ponto xu, o xn mais 1, mais precisamente, vai ser o campo d dxi mais fi de xn mais 1 vezes o d dxn mais 1. Certo? Então, esses vetores são certamente linearmente independentes, porque o d dxi estão aqui, né? Então, agora é só checar o colchete. Agora, já sei que isso define uma distribuição. Quando eu olho para o colchete de xi por xj, o que é isso aqui? Isso aqui é o colchete do d dxi mais o fi d dxn mais 1 pelo d dxj mais fj d dxn mais 1. Então, quanto que dá isso aqui? O colchete do d dxi com d dxj é 0, que são os vetores canônicos, né? Esse colchete aqui é 0. Quando eu fizer o colchete do d dxi com esse último aqui, esse cara vai derivar o fj. Então, eu vou ter a derivada do fj com respeito ao xi vezes o d dxn mais 1. O outro termo se anula, né, pela comutatividade. Quando eu calcular o colchete do segundo daqui com o primeiro lá, esse d dxj vai derivar o fi, só que com sinal de menos. Então, vai aparecer menos derivada de fi com respeito ao xj d dxn mais 1. E aí ficou faltando, portanto, calcular o colchete desse campo com esse campo aqui. Mas aí essa derivada vai agir sobre o fj. Vamos escrever aqui. É o fi derivada de fj com respeito ao xn mais 1. Depois, essa derivada vai agir aqui com o sinal de menos. Xn mais 1. Tudo isso, d dxn mais 1. Certo? E aí qualquer semelhança não é mera coincidência, né? O coeficiente é exatamente o termo da condição de integrabilidade.
E aí a conclusão é que se você olha para essa fórmula aqui, isso é um múltiplo do d de xn mais 1, né? Esse vetor só vai ser uma combinação linear desses xis aqui se ele for zero. Porque esses coeficientes d de x estão aqui. Isso implica que, logo, esse colchete vai pertencer ao span do x se só se o colchete é zero. Eu estou usando aqui que, já que esse colchete deu paralelo, né, ao d de xn mais 1. Certo? E os coeficientes têm que ser zero, porque se caso contrário vai sobrar sempre um d de x aqui. E aí acabou, né? Porque, ou quase acabou, mas a gente já conseguiu mostrar que a distribuição vai ser involutiva somente se a condição de integrabilidade for verificada. A conclusão é que concluímos que D é involutiva se só se a condição estrela é verificada. Essa é a condição estrela. Certo isso? E agora ficou só o trabalho de mostrar, então, ok, vai passar uma variedade... vai passar uma variedade integral por ali, mas a pergunta agora é por que essa variedade integral é o gráfico de uma solução. Certo? Então, pelo teorema de Frobenius, o que a gente viu na aula passada, existe uma variedade integral que eu vou chamar de n, que passa por qualquer ponto, em particular, que passa pelo ponto x0, o zero. Essa é a n que eu achei aqui. Okay? E agora, como é que eu continuo? Por que ele é um gráfico? Isso, exatamente. Ou seja, você primeiro tem que mostrar que ela é um gráfico, né? E o ponto aqui é que os vetores tangentes, né? Quer dizer, o plano tangente dela é transversal ao d de xn mais 1. Então, como... Vou continuar aqui. Então, como o plano tangente nesse ponto aqui de n é igual a é transversal, né? Ao subespaço d de xn mais 1. Se eu diminuir o domínio, ela vai ser um gráfico. Existe uma vizinhançazinha do ponto. Eu estou aqui com a minha... Está aqui o meu ponto, né? x0, o zero. E aí eu tenho aqui a minha n, né? Que eu consigo mostrar, portanto, é que localmente ela vai ser um gráfico. Existe uma vizinhança aqui, né? Então posso dizer que em vizinhança do ponto, n é o gráfico de uma função u. E essa função u vai estar definida num domínio diferente, talvez, um pouco menor. Esse domínio ω' vai ser uma vizinhança do ponto x0 em ω. Certo?
Se vocês quiserem ser mais precisos, né, por causa dessa transversalidade, o que acontece é que a aplicação que pega um ponto de n e projeta no espaço horizontal vai ter derivada invertível. E aí, pelo teorema da função inversa, vai ter uma inversa que vai te dar o gráfico. Né? Certo? Então, você tem que ela é o gráfico de uma função u, e agora a pergunta é por que essa u é uma solução. Certo? Bom, mas agora o ponto é que, se ela é o gráfico de uma u, então todos esses vetores aqui pertencem ao tangente. Então, a conclusão é que, portanto, para todo i de 1 a n, o vetor d dxi mais du dxi d xn mais 1, ele vai pertencer à distribuição, né, no ponto x de x. Certo? Isso é só um pouquinho mais preciso. Isso aqui vai pertencer ao tangente do gráfico no ponto x de x, que é exatamente a distribuição. Mas essa distribuição era o espaço gerado pelos vetores d dx j mais f j. No caso, xn mais 1 é o u, né? d dxn mais 1. E agora é fácil ver que, se você escreve esse vetor com uma combinação linear desses, todos os coeficientes vão ser zero, exceto o iésimo, que tem que ser 1. E aí acabou, né? Logo, esse vetor aqui é exatamente igual a esse vetor aqui. A gente mostrou que U é de fato uma solução do sistema. Ok? Uma pergunta? Então, eu falei que isso é uma aplicação a equações diferenciais parciais, mas é uma aplicação muito particular, porque se você for olhar na demonstração, a gente só usa EDOs, né? Quer dizer, a ideia era pegar os fluxos e ter o cuidado que você vai conseguir considerar esses fluxos de maneira que eles são comutativos para poder gerar a subvariedade da maneira certa. Né? De fato, quando eu falei disso aqui na aula, na época que a gente estava falando sobre superfícies, eu até dei uma ideia intuitiva de como vocês poderiam provar esse enunciado usando EDOs. Não sei se vocês lembram disso. No vídeo vai aparecer, né? Ok? Alguma dúvida, então, sobre isso? Aqui você pode colocar uma U que é vetorial também. Eu preferi falar da U escalar para ficar mais simples o que está acontecendo. Ok. Então, vamos só fazer o comecinho aqui da história das classes características. Ok. Classes características. Eu vou só dar um pouco da motivação, é só começar, né, que a gente não tem muito tempo. Então, uma motivação vem, eu já mencionei aqui, do teorema de Gauss-Bonnet. A gente já viu que o teorema de Gauss-Bonnet se escreve assim, né? Integral, curvatura, sobre uma superfície fechada, por exemplo. É 2π vezes característica de Euler. Essa é uma superfície fechada.
E o ponto aqui é que você está integrando sobre a superfície essa forma diferencial, que é uma forma diferencial construída a partir da curvatura, essa ômega aqui, né? Que por ser uma 2 forma numa superfície de dimensão 2, ela é automaticamente fechada. Automaticamente você vai ter que o diferencial de ômega é 0. Então, de alguma forma, usando a curvatura do fibrado tangente, você construiu uma 2 forma fechada que, integrada, te revela um invariante topológico sobre a superfície. Então, agora que a gente quer considerar um fibrado vetorial, a gente quer olhar para uma situação mais geral. Você pega um fibrado vetorial e aí a gente já viu que localmente você pode associar, uma vez que você tem uma conexão, localmente você pode associar o fibrado às chamadas formas de curvatura. Vamos lembrar isso aqui. Dado um fibrado vetorial. Fibrado vetorial. Se a gente coloca então sobre o fibrado a conexão, uma conexão qualquer, a gente já viu que essa conexão sempre existe, não é única, existem muitas, né? Muitas conexões, mas você escolhe uma em particular. Então, dada uma trivialização do fibrado, você consegue associar essa conexão às chamadas formas, forma de conexão e de curvatura. Forma de conexão, uma coisa assim, né? Curvatura assim. Certo? Você poderia fazer o mesmo aqui no contexto de superfícies. No caso de superfícies, qual é o fibrado? É o fibrado tangente. E qual é a conexão? A conexão é a derivada covariante que a gente viu no curso, na parte 1. Então, você tem uma conexão, tem uma curvatura. Eu já calculei aqui que essa curvatura tem tudo a ver com a curvatura de Gauss, né? Uma observação aqui numa das aulas anteriores. Então, você pode localmente ter essa forma de curvatura e vai ter tudo a ver com aquela forma que a gente construiu ali. Ok, mas o problema é que você só pode fazer isso, né, localmente. Localmente. Essas formas só fazem sentido uma vez que você escolhe um referencial. Só lembrando aqui que, uma vez escolhido o referencial, você define, por exemplo, a forma de curvatura da seguinte forma. Você pega a curvatura, que é uma operação, dados 2 campos, pega uma seção e manda numa seção. Então, isso aqui vai ser uma combinação linear dos SIs. E os coeficientes são justamente essas formas. Você precisou fazer uma escolha de um referencial. Só que a gente já viu aqui como é que essas formas mudam de um referencial para o outro. Nós vimos aqui que se a gente tem duas trivializações distintas, né? Então a forma de curvatura na trivialização dada por φ beta sempre é conjugada, né? A forma de curvatura na trivialização alfa por uma matriz invertível, que é a matriz de transição. Certo? Aqui você está supondo que você tem trivializações sobre o alfa e o beta. E aí, nesse caso, essa matriz aqui é a matriz de transição, que pega qualquer ponto aqui na interseção e manda uma transformação linear invertível, coeficientes reais. Então, o ponto é o seguinte: se você pegar alguma operação f que seja invariante por conjugação e que faça sentido aplicar essa operação ao ômega, né? Então você vai conseguir construir um objeto global. Certo? A ideia intuitiva aqui é que se f é uma operação que faz sentido
uma operação tal que o F, vou colocar assim, se F é uma operação tal que o F de ômega faz sentido, F de ômega alfa, por exemplo, faz sentido. E se você tem que o F de A menos 1 ômega A é igual ao F de ômega para toda A invertível, então, é porque na verdade esses objetos aqui fazem sentido global. F de ômega faz sentido globalmente. Estou sendo bem intuitivo aqui, né? Então, essas formas diferenciais ômega alfa são objetos puramente locais, mas se você conseguir uma operação que age sobre elas, que é invariante por conjugação, então o objeto resultante a partir daí vai fazer sentido globalmente, porque não vai interessar mais se você calcula no alfa ou no beta, porque quando você passa de um para o outro, você passa justamente por uma conjugação. Certo? Então, pergunta agora, como é que tipo de operação você faz? E a ideia é olhar para polinômios. Deixa eu dar um exemplo aqui, né? Vou dar um exemplo bem concreto antes de entrar em motivações. Digamos que a forma diferencial, desculpe, que a variedade tem dimensão 2, né? Digamos que a dimensão de M é 2. Então, localmente, quando eu escrevo um ômega alfa, isso aqui vai ser uma matriz 2 por 2 de formas diferenciais. Tenho aqui a ômega 1 alfa, né? Ômega alfa 2, 1, ômega alfa 2, ômega alfa 2, 2, certo? Onde cada um desses objetos é formalmente uma forma diferencial de grau 2 no aberto alfa. Certo? Então, pergunto a vocês que tipo de operação posso fazer sobre essa matriz que vai me dar um objeto que faz sentido globalmente porque ele vai ser invariante por conjugações. Determinante, por exemplo. Né? Determinante de uma matriz tem essa propriedade, né? Determinante de uma matriz A, matriz X, é igual ao determinante de A menos 1x A. Então, você vai poder olhar, por exemplo, para o determinante de ômega alfa. Isso aqui vai ser, então, ômega alfa 1, 1. Aí, qual é a operação de produto para formas diferenciais? Bom, é o produto exterior. 2, 2, menos ômega alfa 2, 1. Certo? E agora eu pergunto, tem uma sutileza aí que é importante observar, que faz com que isso fique bem definido, né? Alguém sabe dizer qual seria? Ou seja, a minha pergunta é, por que esse determinante está bem definido? Pontual, sim, mas mais do que isso, né? Quer dizer, eu usei uma fórmula para o determinante, mas eu poderia ter usado outra, um pouquinho parecida. Né? Você tem uma matriz A11, A21, A12, A22. Você pode escrever o determinante dessa forma. Caso você inverter a posição que está quando está na conjugação da errada. Como é? Você está falando que botou na ordem que está aí e não na invertida. Isso. É
porque se botar na invertida, quando fizer a conjugação dá errado. Não, é outra razão. Quer dizer, você está na direção certa, que a observação é que eu posso colocar aqui A12 vezes A21, ou então posso colocar A21 vezes A12. Tá? O produto exterior ele é antissimétrico em um certo caso especial, não aqui. Esse é o ponto, não aqui. Qual é a explicação? São duas formas, quer dizer, o grau é par. Né? Se duas formas têm grau par, ele é, na verdade, simétrico. Porque ele é antissimétrico para formas, mas se você troca duas vezes, né, volta ao sinal original. Então, a princípio, se eu não dissesse qual fórmula usar, você não saberia, né? Se eu uso essa ou essa, mas não importa, porque como esses objetos são duas formas, o resultado dá o mesmo. Tá certo? Então, essa é uma observação importante. Isso. Mas é importante, o que eu vou colocar? É importante lembrar que se eu pegar a álgebra exterior das formas de grau par, né, grau par, quer dizer, isso aqui seria, como é que eu posso denotar assim, por exemplo, A par de M, isso aqui é a soma direta dos AKs, onde o K é par. Isso aqui é uma álgebra comutativa. Certo? Então, tanto faz se eu fizer x vezes y, y vezes x, o resultado é o mesmo. Então, em particular agora, se eu pegar um polinômio qualquer, se eu tiver um polinômio qualquer, f, cujas variáveis correspondam às entradas da matriz, então eu vou conseguir, de uma maneira única, avaliar esse polinômio sobre a matriz, justamente porque não interessa a ordem com que eu multiplicar. Quer dizer, um polinômio é naturalmente um objeto comutativo, né? Deixa eu dar a fórmula para ele. Então, isso leva à noção do que é um polinômio invariante. Você diz que colocar assim, uma f definida o GL. Vocês viram no curso grupos de Lie, álgebras de Lie? Aqui não vai interessar muito, é só uma questão de notação, né? Isso aqui é o conjunto das matrizes invertíveis, né? A é invertível. Mas aí no livro do Morita, ele denota, então, o espaço tangente disso daqui na identidade, né? Dessa forma aqui. Tá? Mas no caso de matrizes invertíveis, isso nada mais é do que o conjunto de todas as matrizes quadradas. Que são uma variedade de dimensão... Quer dizer, isso aqui é um aberto, né? É um aberto do conjunto das matrizes. Então, quando eu usar essa notação aqui, eu simplesmente quero dizer conjunto de todas as matrizes n por n com coeficientes reais. Tá certo? E a notação é inspirada por esse fato aí de álgebra de Lie. Então, se você tem uma f, está definida no conjunto das matrizes com coeficientes reais, que retornam um número real, ela é um polinômio invariante. Se o valor de f de x for polinomial nas entradas de x, e ela vai ter essa propriedade que o f de x é igual ao f de a menos 1 xa
para toda A invertível. Aqui é o GL maiúsculo, né? Estou olhando só para as invertíveis. Então, o que é um polinômio invariante? É um objeto que vai agir, uma operação sobre o espaço das matrizes. Então, ele vai ser uma função das entradas da matriz, mas essa função tem que ser de natureza polinomial. Então, ele é um polinômio nas entradas da matriz, se você quiser, que tem a propriedade de invariância por conjugação. Aqui. Certo? Esse é um polinômio invariante. E aí, exemplos. Bom, já deu um ali, determinante. Outro exemplo. Traço, né? Tem muitos outros aqui, certo? Então a ideia que a gente vai começar a explorar na próxima aula é a de que para todo polinômio invariante f, você vai conseguir construir uma forma diferencial aplicando esse polinômio invariante às formas de curvatura. E essa forma diferencial vai estar definida globalmente, ela vai ser fechada, tá certo? Então, de alguma forma, ela reflete digamos, a curvatura do fibrado, de alguma forma, como uma forma diferencial na base, certo? E aí, mais tarde, depois do curso, a gente vai tentar integrar esses objetos. Mas primeiro a gente tem que introduzir essas formas. Tá claro qual é a ideia, então? Mais ou menos? Ok, então a gente continua na próxima aula.